Alegre é uma das capitais mais arborizadas do Brasil. Tem muitas praças, parques, jardins e morros. Porém, parece que esse patrimônio não tem recebido o cuidado que merece. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje com o vereador Adelir Cel. Esse tema das praças e dos parques de Porto Alegre é um tema que o senhor vem trabalhando o ano todo e que também trata um pouquinho no seu livro, né? Por que a opção por esse tema? Porque é o local onde que o cidadão pode conviver com seus amigos, com suas famílias. Nós vivemos numa verdadeira selva de pedra. Nós vivemos em edificações onde às vezes tem pouca luminosidade, nos falta muitas vezes o próprio sol. E na praça pública nós temos tudo isso, temos esse ar, esse encanto das flores, dos pássaros, do verde. E lastimavelmente, aqui nós estamos na Praça da Matriz, que é um símbolo da cidade de Porto Alegre, é o sítio arquitetônico e histórico mais importante de Porto Alegre. Nós estamos aqui com o Teatro São Pedro na nossa frente, o Tribunal de Justiça, à nossa direita nós temos o chamado Forte Apache, o prédio restaurado pelo Ministério Público, um dos prédios mais antigos e mais bonitos da cidade. Aos nossos fundos, a Catedral Metropolitana, o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, e temos ao lado do Palácio Piratini o prédio mais antigo da cidade, além do Solar dos Câmaras. Então, só com essas edificações nós temos aqui um nicho histórico muito importante. Nós vemos aqui diariamente, de manhã à noite, principalmente nos finais de semana, levas e levas de visitantes, de turistas que acessam Porto Alegre, enquanto essa praça suja, imunda. A televisão não consegue captar o cheiro, mas aqui o cheiro é insuportável pelo grande número de moradores de rua que ficam dormindo nesse local e que fazem suas necessidades fisiológicas em plena praça e às vezes à luz do dia na frente de crianças. Isso é um verdadeiro atentado à cidadania e isso nós não podemos aceitar. Também o monumento aqui ao Júlio de Castilho, talvez o monumento mais importante da cidade de Porto Alegre, porque ele retrata aqui um dos ícones do positivismo, homenagem a Júlio de Castilhos, o grande caudilho do Rio Grande do Sul, e que muitas vezes as pessoas não conhecem a sua história. Vindo aqui, principalmente acompanhado com professores, a população acaba fica sabendo quem foi essa personagem histórica tão importante, tão forte na história do Rio Grande do Sul, tanto que hoje a gente fala no forte traço castilhista do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui para denunciar a pichação, que é um verdadeiro ato de vandalismo, é crime ambiental pela lei federal, e no Código de Posturas do município, no seu capítulo 5, que inclusive eu modifiquei e introduzi a questão do crime ambiental. Então essa praça, onde muitas pessoas circulam com crianças, passeiam com seus animais, e aqui quanto aos animais nós já tivemos um avanço. A minha lei 8440, ela diz que as pessoas têm que juntar as fezes dos animais. Isso nós já conseguimos, você praticamente não encontra mais fezes de animais, porque as pessoas já se educaram para isso, e nós temos inclusive saquinhos expostos aqui nos quadrantes da Praça da Matriz. Mas o cheiro é infernal. As árvores não são cuidadas. Aqui caíram 2 árvores. À nossa direita aqui caiu uma árvore, destruiu 5 carros. A prefeitura pagou a conta. À nossa esquerda uma outra árvore caiu logo depois, mesmo alertada por mim com todas as fotografias que eu mandei. A inoperância da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é algo inacreditável na cidade de Porto Alegre. Destoa inclusive com outras secretarias que têm atendido a população, mas esta é uma tragédia para a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é uma das capitais mais arborizadas do Brasil, né, vereador? Isso é motivo de orgulho para a gente? Por um lado é motivo de orgulho. Se dizia que era mais arborizada, hoje nós sabemos que não é mais
a mais arborizada. Isso já é um problema. Por isso que no meu livro eu falo da modernidade suspensa. Quer dizer, nós temos uma barreira num determinado momento. Fomos ultrapassados por cidades do Nordeste brasileiro, tá? E por algumas cidades do interior. Aqui nós temos muito verde, nós temos inclusive flores, mas não há cuidados da prefeitura a respeito disso, portanto fica estragado, porque as pessoas pisam em cima, enfim, e as árvores não são cuidadas. Então, nós também tivemos uma outra gestão na SMAN, anterior a essa, em que o secretário plantava árvores, mas não havia nenhum cuidado, então se gastou muito dinheiro no plantio de árvores e elas estragaram, porque não necessariamente significa arborizar uma cidade e plantar árvores no meio da perimetral, porque nós temos que discutir se ali essas árvores têm condições de vingar, se ali não vai passar uma rede, se ali não tem uma outra finalidade. Então as árvores devem ser plantadas em profusão. Inclusive nós estamos discutindo com algumas empresas que as compensações de carbono pelas emissões de gases, elas sejam feitas com a plantação de árvores, mas sempre discutidas com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas a Secretaria tem sido inoperante, ela não tem tomado essa iniciativa. Nós já tivemos que levar uma dessas empresas a falar diretamente com o prefeito, porque não tivemos ouvida na Secretaria. Simplesmente os apelos dos vereadores, as propostas dos vereadores não são ouvidas na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Por isso que nós estamos fazendo não só esse programa de TV aqui, da TV Câmara, como tenho usado a tribuna, tenho feito manifestações públicas em vários jornais de bairro, porque nós estamos aqui no centro nevrálgico de Porto Alegre, mas a situação das praças de periferia é igual ou ainda pior em muitas circunstâncias. Eu mesmo enviei recentemente uma carta a todos os antigos conselheiros de praça, porque Porto Alegre já teve essa coisa maravilhosa de ter conselheiros de praça, onde as pessoas dialogavam com a prefeitura, mostravam o que estava acontecendo e assim, evidentemente, a praça era muito mais bem cuidada. Os nossos parques sofrem do mesmo drama que sofrem as nossas praças. A solução para a pichação é uma consciência cidadã, as pessoas denunciarem, porque é impossível que não se veja. Por que o taxista não liga para o 190? Por que o taxista não liga para o 156? Quer dizer, nós temos que criar essa consciência. Por que você que está andando de carro, vendo uma pichação, não faz a denúncia? É claro que nós temos que ter um mutirão, nós temos que fazer um grande mutirão entre a Guarda Municipal, que tem carros, que circulam para as escolas, que circulam para as creches, para ver se está tudo bem. E nesses percursos, evidentemente, eles deviam ser orientados, entende, para fazer um mutirão contra a pichação. A Brigada Militar deveria ser orientada para fazer isso. Agora, com o novo governo, a partir do ano que vem, eu pretendo, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é procurar o comandante-geral da Brigada para colocar esse debate, porque esse problema não é de Porto Alegre, é do estado inteiro. A pichação é uma coisa que emporcalha a cidade. Nós vimos recentemente, fizemos um debate numa rádio da cidade, eu e o professor Francisco Marshall, do Estúdio Clio, quando nós colocamos essa questão, na tarde daquele dia, o Estúdio Clio apareceu tremendamente pichado, mas, como disse o professor Marshall, aqui o pichador não vê o seu trabalho, imediatamente é pintado. Na Câmara Municipal nós tivemos pichação na parte externa dos monumentos. Recentemente eu tive meu gabinete parlamentar pichado, disseram que era um idoso, mas é evidente que foi uma provocação montada, evidente, porque o sujeito vai lá com esse intuito de pichar o gabinete, com alegações estapafúrdias, e já estava com o dinheiro para pagar fiança na delegacia de polícia. Quer dizer, isso é cobra mandada, isso é provocação. Eu não vou me dobrar diante das provocações. Pichador não pode ter vez em Porto Alegre, isso não é cidadania, isso é um atraso. Essa cidade já foi linda, encantadora, bonita, verde, colorida,
cores, flores, e hoje nós estamos vendo esse cinza, esse gris. E é por isso que eu tenho também o meu projeto Pinta Porto Alegre, para fazer de Porto Alegre uma cidade esteticamente aprazível, para que aqueles visitantes que vimos aqui no início da nossa gravação possam não apenas usufruir dessa arquitetura maravilhosa que tem aqui, histórica e cultural, mas também dos encantos de uma praça limpa e arejada, bonita, e que a gente que mora nesse entorno possa caminhar decentemente e não tropeçar nas pedras portuguesas que estão completamente soltas, detonadas. Nós estamos vendo na nossa frente o Palácio da Justiça. Eu fiz um movimento para remontar as pedras portuguesas, estão quase prontas, mas esse processo ficou 7 meses paralisado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para dar a licença. Um negócio estúpido, o tribunal com o dinheiro, já era no ano passado, nós estamos quase chegando em dezembro de novo, e ainda não está bem completo por causa do atraso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. É o caos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós estamos agora aqui na Praça da Matriz, mas o senhor tem visitado também outras praças da cidade. O senhor poderia elencar alguns problemas que o senhor tem encontrado nessas outras praças? Bom, perto daqui nós temos a Praça da Alfândega, que hoje está sendo remodelada pelo Monumenta, mas também sofria dessas e outras tantas mazelas. Inclusive lá nós tínhamos exploração sexual, tínhamos todas essas outras tristes mazelas, batedores de carteira, enfim. Nós temos a Praça Garibaldi, que vamos visitar, na Cidade Baixa. Temos a Praça Berta Starosta, no bairro Rio Branco, uma praça completamente detonada. Aqui na Cidade Baixa mesmo, a Praça Daltro Filho, eu passei junto com o vereador Pujol, com outros parlamentares, lutando para aquela praça ser revitalizada, ser cuidada. Ela melhorou um pouco, mas ainda falta muita coisa. E nós temos assim exemplos de praças, Guia Lopes em Teresópolis. Nós fomos recentemente numa praça ali no bairro Nonoai. Bom, havia cavalo amarrado, havia sofás jogados, um poste de luz tinha sido roubado, ou seja, no meio de um grande número de edificações, as pessoas têm um único local que é a praça, e ela estava completamente detonada. Vereador, nós chegamos aqui na Praça Garibaldi, de cara já vimos algumas modificações, não é mesmo? Eu fico feliz porque há algum bom tempo eu venho lutando para que a grama, que foi completamente detonada ou por pessoas que passam por cima e porque é mal cuidada, nunca molhada, né? Hoje agora a gente está vendo aqui recentes leivas de grama foram colocadas, então a grama está pegando, vai ter um novo verde nessa praça. Estamos vendo que parece que agora vão sair também alguns canteiros, talvez de flores em torno de algumas árvores, como já foi no passado. Mas ainda resta um gravíssimo problema aqui nessa praça, que é a destruição do monumento de Giuseppe e Anita Garibaldi. A Anita está sem dedos da mão, que já aconteceu isso uma vez, foi recuperado, e hoje nós estamos vendo uma nova depredação e totalmente pichado. Então há um movimento aqui no entorno dessa praça de moradores dessa região preocupados com essa situação. E como eu já disse lá na Praça da Matriz, a única coisa que a gente vê progredir em Porto Alegre é o cuidado com os animais. Nós estamos vendo aqui uma pessoa passeando com o seu cão, o cão defeca, a pessoa chega, junta e põe no lixo. Acho que isso é uma mostra de cidadania, de como a gente pode cuidar bem de uma praça. Nós estamos vendo aqui na Garibaldi, como vimos na Praça da Matriz, as árvores floridas, mas também nós estamos vendo aqui árvores mal cuidadas, algumas com erva de passarinho, ou seja, mais uma vez a inoperância da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E nós queremos insistir na questão
da detonação, do vandalismo em relação ao patrimônio público, à estatuária de rua de Porto Alegre, como é o caso dessa verdadeira afronta à figura de Anita Garibaldi. Anita e Giuseppe Garibaldi, como todos sabem, duas figuras ímpares na história do Rio Grande do Sul, do país, e, como foi dito, Garibaldi, o herói dos dois mundos. Se você chega na cidade de Florença, na Itália, você vai encontrar ao lado do rio Arno uma estátua em homenagem a Garibaldi. Portanto, essas duas figuras, Giuseppe e Anita Garibaldi, não poderiam estar na situação que se encontram hoje aqui nessa estátua. É um problema geral do Brasil, do brasileiro, ou é um problema de Porto Alegre, essas depredações todas? Porto Alegre se tornou talvez a capital do vandalismo, por isso que eu falo no meu livro a modernidade suspensa. Nós tivemos muito cuidado com o nosso patrimônio, nós sempre tivemos coisas muito bonitas, muito bem cuidadas, e a partir de um certo momento, eu me lembro no início da década de 70, da década de 80, começaram grupos de vândalos a vandalizar tudo na cidade. Houve o grupo Os Matrizeiros, Altos da Bronze, houve inclusive uma morte de um jovem na praia por parte desses vândalos de Porto Alegre. Quebravam todos os telefones, né, os famosos orelhões, e de lá para cá, entende, se instaurou em Porto Alegre uma onda de vandalismo. Hoje nós vemos os grupos de Teresópolis brigando com os grupos do Rubim Berta, o Seco disputando não sei quem picha mais alto em que edificação, verdadeiras provocações. Isso é inaceitável, intolerável, é crime e tem que ser punido. Dá para só colocar a culpa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O cidadão também tem que ser cauteloso, tem que ser cuidadoso. Mas hoje a gente vê as pessoas jogando bagana de cigarro na rua, comem um chiclete, jogam na rua. As crianças precisam passar por um processo de educação nas escolas para que o papel da merenda escolar não seja jogado na rua. Tem a lixeira, se não tem lixeira o cidadão tem que reclamar para colocar a lixeira. Ou seja, é um caminho de vai e vem. Se o poder público é inoperante, se o poder público não faz dever de casa, não espere nada do cidadão, porque o cidadão vai se espelhar no poder público. Mas se o poder público fizer a coisa certa e fizer uma fiscalização e uma cobrança, essa cidade será a cidade mais encantadora possível. Como e quem deve fazer um trabalho de prevenção, por exemplo, nas escolas, para tentar evitar que as pessoas joguem lixo, que as pichações continuem acontecendo? Nós já fomos ao encontro da Secretaria Municipal da Educação para fazer esse trabalho. Eu mesmo já estive em algumas escolas que fazem esse trabalho, fizeram uma pintura do muro e convidaram grafiteiros, porque o grafite é uma arte. Não é a mesma coisa que pichação. Lá nós trouxemos verdadeiros artistas que fizeram coisas maravilhosas nesses muros das escolas. E essas escolas pararam de ser depredadas, inclusive em escolas de periferia. Mesmo lá no Barro Vermelho, na Restinga, eu fui lá fazer um trabalho de educação ambiental, inclusive do bem-estar animal. Porto Alegre já é uma cidade de muitos eventos culturais muito fortes. Tivemos recentemente aqui Paul McCartney, Jonas Brothers e outros grandes shows, né, que juntam muitas pessoas, vêm pessoas de outros estados, vêm pessoas do interior do estado, mas nós também temos muitos eventos na área do comércio, da indústria e principalmente grandes eventos na área da medicina, na área da saúde. Porto Alegre, como disse recentemente a nossa nova secretária de
de turismo do Rio Grande do Sul, Porto Alegre deve se tornar a capital de eventos do Mercosul, algo que eu venho dizendo há mais de 10 anos. Então fico encantado que há outras pessoas que pensam como eu penso, gestores públicos que pensam como a gente pensa, que querem uma cidade cada vez mais evoluída. E agora nós estamos esperando a Copa do Mundo, e antes disso nós vamos ter o Master de Atletismo, Copa das Confederações, enfim, vários eventos esportivos também. Eu lembro aqui a cidade de Barcelona, que ficou uma cidade completamente diferente, moderna, hoje um dos mais belos exemplos do mundo de sustentabilidade, de bem-estar das pessoas, uma cidade altamente cultural e cheia de eventos, depois das Olimpíadas no início da década de 90. Ou seja, em menos de 20 anos, Barcelona se tornou uma cidade competitiva com Paris e Roma. Praças, parques, verde, colorido, isso é qualidade de vida, isso faz com que a pessoa se encante pela cidade. Veja o caso do Caminito em Buenos Aires, é permanentemente repintado, é aquele colorido maravilhoso, um lugar que era completamente degradado no Cais do Porto, o antigo Cais do Porto, e hoje é o lugar que todo turista que vai a Buenos Aires visita necessariamente o Caminito. Então a cor, o colorido, o verde, isto é encanto, isso é estética, isso é modernidade, isso é qualidade de vida. Qual seria a cidade ideal para o senhor? A cidade ideal onde que nós possamos conviver com segurança, com sustentabilidade. Quando falo sustentabilidade não é apenas a questão ambiental, o verde, mas sim a inclusão dos moradores de rua, porque não adianta ter uma praça maravilhosa como essa, durante o dia e de noite está tomada de moradores de rua, porque isso não é sustentabilidade, isso é exclusão social brutal. E nós estamos num lugar onde tem muitos moradores de rua. Haja visto aqui a própria Jerônimo Coelho, que agora teve uma ação da prefeitura, mas nós tivemos ali uma média de 30 pessoas morando todo dia de noite. Eu já contei aqui na Praça da Matriz, caminhando cedo de manhã aqui, 36 moradores de rua. Isso é um verdadeiro absurdo. O senhor, como vereador, vai continuar lutando para que a gente possa ver nossas praças e parques de uma forma mais bonita? Eu sou um lutador pelo bem-estar da população de Porto Alegre, por isso eu quero uma praça limpa, bonita, bem cuidada, as calçadas completamente restauradas, é outra luta que eu estou fazendo. Criei já um verdadeiro dossiê de todos os lugares onde as calçadas estão detonadas na cidade, porque isso é qualidade de vida. E é por essas questões que eu me preocupo, por isso que eu sou vereador e luto por essa cidade. Em resposta, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente afirmou que 8 parques urbanos e 3 unidades de conservação contam com equipes próprias para a manutenção. As cerca de 600 praças da cidade recebem serviços de limpeza mensalmente e outras 11 estão em processo de reurbanização. Além disso, segundo a SMAN, todos os pedidos do vereador Adelicel foram protocolados e encaminhados aos setores competentes.